E o versículo 9 do capítulo 29 diz assim: portanto, obedeçam fielmente aos termos desta aliança para terem sucesso em tudo o que fizerem. Que verso é esse, né? Vem falando de obediência, vem falando de fidelidade, vem falando de aliança, vem falando de sucesso. Quando você começa a ler o livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 27 até o capítulo 31, você vai ver uma lista gigantesca de uma aliança com Deus, onde Deus exige dos seus filhos a fidelidade para que assim então as bênçãos de Deus sejam derramadas de maneira abundante na vida do crente. E nós também vamos ver uma infinidade de desgraça, lembrando que a desgraça é a ausência da graça para aqueles que quebram a aliança com Deus. E eu fiquei pensando, lendo esse versículo, depois de ter lido todo o contexto, e eu fiquei pensando assim, olha, interessante, tem bênçãos de Deus que não recaem na minha vida porque eu não estou cumprindo a aliança. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que talvez algo que você almeja tanto de Deus há tanto tempo, esse algo não aconteceu ainda porque é a quebra de aliança? Quando nossos primeiros pais, pecaram lá no Éden, nós herdamos dele algo chamado desculpa. Adão e Eva se esconderam atrás das figueiras para não assumir suas próprias responsabilidades. E muitas vezes também nos escondemos atrás de figueiras para não assumir a nossa própria responsabilidade diante das misérias que muitas vezes nos sobrevêm, e a gente fica sempre lançando para Deus, dizendo assim, é a vontade do Senhor. Deus está me dizendo para esperar, para ter paciência. Mas será que realmente é isso? Será que por trás dessa demora naquilo que você almeja, nos seus sonhos, será que por trás disso não está havendo quebra de aliança? Não está havendo infidelidade? E talvez aquela bênção que você almeja há tanto tempo, talvez aquilo que você vem buscando há anos, não aconteceu, não porque Deus está lhe dizendo não porque Deus está lhe dizendo espere um pouco, mas porque talvez na minha vida, na sua vida, possa estar havendo quebra de aliança, infidelidade, e por isso, ao invés de obtermos o sucesso, nos sobrevém a derrota. E nós precisamos pensar sobre isso com muita seriedade. Às vezes o casamento ele não está bom e você tem orado, tem clamado a Deus, Senhor, transforma. Mas será que esse marido de fato ama essa esposa como Cristo amou a igreja? Para que esse casamento seja uma bênção, um pedacinho do céu na terra? Será que essa esposa de fato ela se comporta como a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, para que esse casamento seja abençoado na terra? E às vezes nossos filhos se desviam da seara do Senhor, dos caminhos de Deus. Outro dia eu ouvi uma mãe dizer assim para mim, eu criei meu filho na igreja e hoje ele está afastado. E eu disse para ela, não se cria filho na igreja, se cria filho em casa, porque Deuteronômio manda criar em casa, ao deitar, ao levantar, caminhando. É ali que se discipula filho, não é trazido para o culto simplesmente. É importante? É, mas não é tudo. E muitas vezes, irmãos, nós acreditamos de fato que simplesmente trazer os nossos filhos para a igreja é o suficiente. Muitos cônjuges acreditam, muitos maridos, que simplesmente dar o sustento para a mulher, ele já é uma mil maravilha. A mulher acredita que porque prepara o almoço e arruma a casa para o marido quando chegar do trabalho já é o suficiente. Será? Se não vivemos um pedacinho do céu na terra como cristãos, como cônjuge, como pais, como filhos, será que é Deus de fato que está dizendo espere um pouco para mim? Se é tão interesse dele que a nossa vida como cristão e como família seja um exemplo, tudo atribuímos a Deus. Mas para quê? Para nos escondermos atrás das figueiras, para não tomarmos a responsabilidade. Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, Adão, foi você que comeu do fruto. Ela não te obrigou a comer o fruto, não. Para com isso.
cadê você? O que aconteceu? Ah, Senhor, foi a serpente que o Senhor criou. Não, você quebrou a aliança. Eu falei para você não se afastar do teu marido, você se afastou dele. Adão, não é da mulher que eu estou falando, porque a aliança eu fiz contigo. Foi com você que eu fiz a aliança. Eva, a aliança eu fiz com você. Deus faz uma aliança com cada um de nós. E se nós estamos vivendo um cristianismo de derrota, é porque Deus está quebrando a aliança dele? Não, Deus não está quebrando a aliança dele. Somos nós. Nós precisamos ser honestos para com Deus. Sair de trás das figueiras e reconhecer e dizer assim: Senhor, peraí, para tudo. Está acontecendo isso aqui na minha vida. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui está me machucando. Isso aqui está me ferindo. O que está acontecendo? Aonde é que está a minha responsabilidade diante de toda essa problemática? É a minha responsabilidade, porque a aliança foi feita com você, indivíduo, para depois ser com você cônjuge, com você pai, com você mãe, com você filho e assim por diante. Mas primeiro, a aliança de Deus é com o indivíduo, é comigo, é com você, pessoal. E a gente precisa avaliar. Queridos, será que na nossa vida não existem brechas que têm impedido de que os muros da nossa vida sejam erguidos pelo Senhor? Olha, será que nós não precisamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e fazer uma confissão? É ver se não está havendo quebra de aliança. Se isso aqui está ruim, se isso aqui está errado, se isso aqui está emperrado, se isso aqui não está saindo do lugar, em que eu preciso melhorar para que essa problemática seja solucionada? E é esse o convite que Deus faz para nós, que sejamos sinceros. Abrir o coração para Deus sem as figueiras à nossa frente. Abrir o coração a Deus sem nos escondermos atrás das desculpas. E é por isso que o Senhor nos diz: obedeçam fielmente aos termos desta aliança para terem sucesso em tudo o que fizerem. Não há ninguém como Deus de Israel, que desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. O Deus eterno é o seu refúgio. Ele sustenta Israel com braços eternos. Ele expulsa os inimigos da sua presença, dizendo: destruam esses povos. Que coisa linda, né? Esse é Deus. Então, Ele está interessado em resolver a sua problemática. Mas, e a nossa aliança? Está firme? Está com problema na sua vida? Está com dificuldade na sua vida? Faz tempo já? Está emperrado? Não consegue resolver? Chega de dizer que é a vontade de Deus. Chega de se esconder atrás das figueiras. Começa agora a se autoavaliar, porque talvez a bênção que você espera, que você deseja, está a um passo de uma aliança restaurada para com Deus. Só isso. E não se esqueça, a aliança com Deus é nos mínimos detalhes. Que possamos a cada dia buscar a esse Deus com a alma rasgada, sem demagogia. Precisamos simplesmente ir a Deus e deixar que o próprio Deus revele quem de fato nós estamos sendo, para que assim então Ele repare as brechas da minha e da tua vida. Tem brecha para ser reparada? Tem. E Ele quer reparar.